vai entrando mais gente, ó. A gente está aqui no dia 15, então a gente vai ver essa parte de interação entre janelas, ou seja, tem uma janela, quero abrir uma segunda janela a partir dela, a partir de um evento. A gente vai ver isso aqui. E depois a gente tem mais 3 aulas, até finalizar o bimestre ali. Vocês vão ter, a partir daqui, ó, em diante, vocês vão ter só o trabalho para fazer. A gente não vai ter tarefa específica para fazer da semana, vocês vão sempre trabalhar em cima do projetinho de vocês, né? Mas aí depois a gente conversa sobre ele. Beleza. Para mostrar aqui para vocês a minha versão do gabarito, deixa eu ver aqui. Nem me lembro como é que eu fiz isso aqui, mas deixa eu ver. Tá, não é isso que eu queria mostrar. Beleza, então aqui eu criei a janelinha da mesma forma que vocês, colocando os componentes ali, um text field aqui, os botões aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui. Os nossos radio buttons aqui, as 3 opções, e aqui os checkbox. Então, conforme o evento aqui fosse clicado, que a gente tem aqui, ó, deixa eu abrir. Esse aqui é o nome do evento, então vamos lá no controlador desse cara. Deixa eu ver. Aqui tem os componentes principais. Para os radio buttons, a gente precisa ter uma lista de radio buttons também para nos ajudar, que nem no exemplo. E um toggle group também, para facilitar a nossa vida. Então, conforme a gente adiciona os radio buttons dentro desse cara aqui, ele automaticamente já faz aquele comportamento de quando clicar um, desmarca os demais. Então, aqui no Initialize, para eu poder ter esse método Initialize, eu preciso implementar ele aqui em cima. Então, tá errado aqui, mas tudo bem. Eu peguei como gabarito uma solução de um aluno que ele usou 2 janelas e tem uns bugs. Vamos consertando isso. Beleza. Initializable. Então, esse método que tinha sido feito aqui, ó, não era o initialize. Mesmo eu tendo botado @xml, tendo chamado de initialize, não funciona, porque a gente precisa dar o implement lá em cima no controlador e ele precisa receber esses 2 parâmetros aqui, ó. Beleza. Quem chegou? Então, aqui eu criei a lista vazia de opções, adicionei os 3 radio buttons que eu tenho lá, criei o toggle group para eles, setei eles para pertencerem ao mesmo grupo e coloquei o primeiro como selecionado só para a gente partir do início. Aqui, conforme era selecionado algum deles, eu já salvava numa variável aqui. Tinha um limpo aqui para apagar as variáveis. Eu fiz o negócio de salvar aqui, mas não era obrigatório, tá, pessoal? Quem não conseguiu fazer. Mas, basicamente, a gente usa aquela mesma coisa que a gente aprendeu de arquivos. Cria um file, verifica se ele existe. Se ele não existe, cria ele vazio. E aí que ele tenta salvar, dando um append para não apagar o que tem antes. Cria o buffer writer, o print writer e dá um print ln da informação que eu tenho ali salvo. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou um XML. Então, esse aqui é o evento de salvar realmente. Pego o conteúdo do text field, verifico qual foi selecionado dos 2 checkbox. Se ele está selecionado, ele programa ou não programa. Se o outro checkbox está selecionado, ele gosta de programar ou não gosta de programar. O aluno aqui criou um método, uma classe separada para organizar isso. E depois mandou escrever esse arquivo a partir desse objeto. Então não era obrigatório fazer nada disso aqui, mas dá para fazer. Aí ele já limpava tudo. Então vamos executar só para ver.
Então aqui tem a nossa janela principal. Vou clicar em Linux, Python. Infelizmente, programa todo dia. Submeter pesquisa, já limpou tudo. Vamos ver se funciona a janela dele aqui. Não funcionou muito bem. Vamos ver como é que está o arquivo. Tá salvo lá. Certinho. Dúvidas aqui, pessoal? Por enquanto. Senhor, ali dos botões eu usei um toggle button. É melhor, porque a gente não precisa controlar, né? A mesma história do Radio Button, né? Que a gente consegue fazer aquele comportamento de clicar num e desmarcar, só ficar um marcado, né? É melhor, solução melhor, né? Tá, beleza. Quem tá meio travado nesse exercício é no final da aula do mal ajudado. Hoje a gente vai ver isso, dois assuntos. Então, caixa de diálogo, que é o quê? Por exemplo, aqui vamos dizer que eu mexo em alguma coisa aqui e vou fechar esse programa. No Mac é um pouquinho diferente a interface dele, mas é uma caixinha de... Não é uma, chega a ser uma janela mesmo, é uma caixinha só para confirmar alguma coisa, se eu quero salvar as alterações, quero cancelar. Então essas caixinhas de diálogo é para dialogar com o usuário que está usando a ferramenta de vocês, o sistema de vocês. Tem que ser uma janelinha simples, só para confirmar ou para ele passar alguma informação rápida. Então, coisa que a gente não precisa criar um XML para criar uma janelinha para isso. A gente já tem alguns objetos, algumas classes específicas para isso. Então, que vão criar, visualmente falando, esse tipo de caixa de diálogo. Pode ser uma caixa de diálogo só de informação, que vai aparecer esse ícone de information. Quando for erro, vai aparecer esse aqui de erro de vermelho, e esse símbolo aqui. Quando for um aviso, esse amarelo. E quando for uma pergunta para ele confirmar, vai aparecer esse cara aqui, o ponto de interrogação. Então, independente do que for aqui, a gente sempre vai ter um título aqui em cima, um cabeçalho que eles chamam, um header text aqui, que se for uma pergunta, vai estar aqui a pergunta, e aqui um texto de conteúdo da janelinha. Quando for informação, a gente só vai preparar essas três informações e a gente vai, na hora que a gente cria esse tipo de caixa de diálogo, a gente já diz se a gente quer um de informação, se a gente quer um de erro, um de warning. Quando for um de entrada de texto, é uma classe um pouquinho diferente. E quando for botões, esses botões aqui não são fixos, são customizáveis, a gente pode botar quantos botões quiser, com o conteúdo que quiser aqui também. E aqui tem um esquema diferente, só para a gente botar as opções. Como se fosse um choice box ou um combo box, para o cara poder escolher dentro de um intervalo limitado ali. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa instanciar um objeto alert para fazer essas caixas de diálogo aqui. O que eu passo como parâmetro para ele? Dentro da classe alert tem um menu chamado alert type, que dentro desse cara, quando vocês botarem ponto aqui, estiverem digitando lá no IntelliJ e botarem ponto, aqui vai aparecer as opções. Então, se eu quero algo parecido com isso, só para informar alguma coisa, avisar alguma coisa para o usuário, eu coloco information aqui dentro, como parâmetro de entrada do alert, instancio, salvo numa variável, eu chamei de diálogo info, podia ser o que vocês quisessem aqui. E aí, a partir desse cara, eu chamo os métodos setTitle, setHeaderText, setContentText. SetTitle é para setar esse texto aqui de cima. Essa aqui é para setar o cabeçalho, que aparece aqui do lado do information. E o conteúdo de texto, que é o que aparece aqui embaixo, se eu quiser detalhar mais o que está acontecendo. Tendo em mãos o meu objeto, enquanto eu não chamar esse método aqui, show and wait, ele não vai mostrar a caixinha, essa janelinha para o usuário, essa caixa de diálogo. Então, esse aqui é o método bloqueante. Eu chamo de bloqueante por quê? Porque enquanto ele não fechar aqui ou não der o OK, ele não consegue voltar para a janela do sistema principal. Quando for uma de erro, o que vai mudar? Basicamente é isso, só. O resto a gente vai setar da mesma forma. O que vai mudar é o tipo de alerta que eu estou criando. Warning, mesmo esquema. Então aqui é warning em vez de error, em vez de information. E agora alguns diferentes. Então, quando for uma entrada de texto, por exemplo, quero pedir só o nome do usuário lá rapidamente, vocês podem criar um text input dialog. Então a classe é diferente, a gente estava usando alert só para avisos rápidos.
Para a entrada de texto, seria um text input dialog. Então, assim, só para... Voltando aqui. Isso aqui é um trecho de código onde vocês colocarem no código de vocês lá do controlador, quando for executado, automaticamente vai aparecer a janelinha para o usuário. Né? A gente não tem interação nenhuma com XML. Então aqui eu criei um text input dialog, setei o título, cabeçalho, conteúdo de texto. Então aqui está o conteúdo do texto, cabeçalho e título. Dei o show and wait, só que aqui, como eu estou esperando uma entrada do usuário, eu tenho que verificar se ele deu ok mesmo, ou se ele fechou aqui, ou se ele cancelou. Então, esse método aqui, essa expressão lambda aqui, verifica isso. If present, ou seja, que ele quer saber se ele preencheu com alguma coisa aqui o nome. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber uma variável, eu chamei de v, vocês podem chamar do que vocês quiserem. E aqui vai ser o que vai ser feito quando isso acontecer. Eu poderia colocar entre chaves aqui, se eu quisesse. Opa! Se eu quisesse ter mais linhas de código ali dentro da ação de dar OK. Então, se eu quisesse ter vários códigos, eu poderia fazer isso, separar por ponto e vírgula aqui e fazer uma série de códigos. Como é um código simples, eu só quero salvar esse nome que ele botou aqui, William, dentro de uma variável. Eu tenho que declarar essa variável nome antes de executar aqui. Vocês podem declarar ela até como atributo da classe, é um bom uso, porque vocês podem usar ele em qualquer lugar. E aí aqui eu estou preenchendo o nome, essa variável nome, com o conteúdo que ele passou aqui, que é o William. Aí eu vou conseguir usar ele normalmente depois. Aqui eu estou criando um choice dialog, que aí é para essas opções aqui. Seria o equivalente a ter uma janelinha bem simples com um combo box ou com um choice... como é que é o nome? Choice... Bom, então ela é uma caixa de diálogo para opções fixas, né? O usuário não vai poder digitar ali. Como é que a gente cria essas opções? A gente instancia de novo o objeto e passa separado por vírgulas aqui as strings que vão representar as opções dele. Aqui está repetido, não tem dois sul. Então aqui eu tenho sul, leste, oeste, norte. É o que vai aparecer quando ele clicar aqui nessa setinha, vai aparecer essas 4 opções para ele selecionar. A primeira opção que eu adicionei vai ser que vai começar aqui o choice box. Só que continua o mesmo esquema. Então, título, cabeçalho e conteúdo de texto. E aqui, de novo, tem o show and wait com if present, que nem no exemplo anterior. A única diferença aqui é que eu tenho que chamar esse toString. Como ele tem um objeto genérico aqui dentro, e eu quero saber o texto que tem dentro desse cara, eu preciso chamar o toString para transformar isso para um texto mesmo e salvar numa variável. Então, essa variável região tem que estar declarada como string lá no início da nossa classe, para eu poder reutilizar ela. Então, a gente tem essa opção aqui de entrada de texto, que o usuário pode digitar o que ele quiser. E tem esse aqui que eu tenho uma série de opções fixas, que ele vai poder selecionar uma delas. Por último, aqui é um pouquinho mais complicada, são a de botões customizáveis. Então, normalmente isso aqui é feito para confirmação. Então, por isso que o tipo do alert é o confirmation aqui em cima. Eu vou usar o alert que nem usava nos primeiros exemplos ali, para o warning information. A grande diferença é que para cada botão que eu quero ter aqui, de opção, eu tenho que criar um objeto button type. Então, é a partir desse cara aqui que vai ser representado na minha janela aqui, nessa janelinha de diálogo. Distancio eles, passo o texto que eu quero que apareça ali, sim, não, e às vezes esse cancelar, como é um tipo de operação padrão, ou seja, se o cara clicou aqui, eu vou fechar a janela, não vou fazer nada. Então, na hora que eu for criar esse cara aqui do cancelar, o texto vai ser o que eu for definir, né? Eu coloquei essa string aqui. Mas aí aqui eu coloco uma operação, então dentro de button bar eu tenho essa enum aqui chamada button data, e aqui eu tenho uma operação padrão, ou seja, se ele clicou aqui, eu vou fechar, não preciso fazer nada para tratar esse evento. Seto título, cabeçalho, conteúdo de texto, e aqui é o jeito que eu adiciono cada um desses botões na minha caixa de diálogo. Chamo a função getButtonTypes e dou um setAll para adicionar todos. A ordem que eu colocar aqui vai ser a ordem que vai aparecer para mim na caixa de diálogo. Show and wait de novo, if present de novo, e aí aqui eu recebo o objeto, botão que foi clicado. Então é parecido com o action event que acontece lá, que a gente já tratou. Eu recebo o objeto, quando a gente dá aquele get source para saber qual é o botão que veio, né?
aqui já vem direto na variável, que eu chamei de B. Então aqui eu estou começando, tá vendo? Não, se o botão que veio é o sim, significa que o cara clicou aqui. Se for o BTN não, clicou aqui. Se for o às vezes, clicou aqui. E aí eu só estou preenchendo aqui uma string só para mostrar o que aconteceu. Caso contrário, ele não quis responder, ou ele fechou aqui, ou ele cancelou. E aí eu estou preenchendo essa variável aqui com esse texto. Dúvidas por enquanto, pessoal, na caixa de diálogo? Isso dá para construir no CineBuilder? Se quiser criar no braço isso aqui, dá, mas é mais fácil, né? Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, deixa eu pegar informação, tá? É possível, só que aí tu vai ter que criar classe controlador para ele, vai ter que um monte de coisa, né? Para fazer as caixinhas de diálogo aqui. Porque com esse textinho de código a gente não precisa ficar mexendo com fxid, não precisa criar um arquivo novo, não precisa abrir no CineBuilder, mas é possível. Se eu quiser criar tudo isso, criar uma janelinha que eu vou customizar, eu vou usar o símbolo que eu quiser ali, nada impede. Então aqui, por exemplo, no exemplo que eu estava mostrando antes, se eu cheguei aqui e não deu erro nenhum, deixa ele pensar um pouco. Eu cheguei aqui. Então aqui, eu vou criar um método, tá? Mostra caixa de diálogo. Só para a gente separar esse código todo do mostra caixa. Então vamos criar um método. Aqui dentro eu vou fazer exatamente o que tem no exemplo lá. Então, como eu não importei o alert, ele vai dar um erro aqui. Vou importar a classe. Show. Então, vamos ver. Isso aqui era o cadastro de pesquisa. O que pode ser o cabeçalho? Informação sobre estado de pesquisa. E aqui eu vou botar que ele foi cadastrado com sucesso. Então agora, vamos executar de novo. Deixa eu aceitar, alguém chegou aqui. Então, antes, quando ele salvava, ele não mostrava nada para mim. Só limpava as caixinhas ali de texto, mas não informava para o usuário o que aconteceu, né? Se deu certo, se deu erro, o que aconteceu. Então aqui, ó, blá blá blá. Agora aparece a caixinha aqui mágica. Não consigo clicar nos outros, na janela anterior, enquanto eu não fechar, deu OK. Então aqui a gente tem o título, cabeçalho e informação ali, o conteúdo do texto. Se eu quisesse forçar um erro, eu teria que fazer aqui, né? Então, vou fazer assim, ó. Como é que eu vou gerar o erro? Bom, só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, vou criar um método só para fazer a caixa de erro. Erro. Então, aqui a gente vai chamar, quando der a exceção, eu vou mostrar a caixa de erro. O que muda? Erro. Cadastro de pesquisa, informação. Então, não foi possível salvar no arquivo. Então, aqui a gente tem esse cara para mostrar o erro, esse cara aqui para mostrar a informação. Vocês notam que a gente tem dois métodos bem parecidos aqui, né? O que a gente pode fazer aqui para dar pau aqui? Deixa eu ver. Não sei. Então a gente poderia fazer também um método genérico. Mostra a caixa de diálogo. O que acontece? A gente pode receber aqui, por exemplo, o tipo de alerta.
Tipo. Então aqui vai ser o tipo. Ctrl X. Tipo. Voltar aqui para cima. Daí aqui, quando for o erro, a gente vai passar isso. Já vamos botar para... Isso serve para qualquer lugar que vocês quiserem mostrar uma caixa de diálogo depois. Aqui não vai ser erro. Opa. Quem tem dúvida aí? Não, eu ia falar, acho que para dar erro na criação do arquivo dá para botar 2 pontos no nome do arquivo que dá. Pode ser, vamos testar agora. Podia ser algum lugar que não tem permissão também, né? Se eu fosse botar na formation, se fosse salvar tipo no C2 pontos, talvez no Windows, né? Então eu tenho o tipo, tenho o título, vamos na ordem, título, vou passar aqui, a gente estava no erro, né? Cadastro de... Esse aqui estava fixo, né? Vamos fazer o seguinte, já que estão iguais esses dois caras aqui, vamos deixar. Aqui estava tudo igual, que estava mudando mesmo a mensagem aqui. Mensagem. Então aqui a gente põe string mensagem. Aqui sim vai o nosso, não foi preciso o arquivo. E aqui a gente pega esse texto aqui. Pago demais. Morreu. Voltamos para cima e aqui a gente vai botar a informação. Então vocês viram que a gente não precisa ter dois, como é o código aqui era exatamente o mesmo, a gente não precisa ter dois do mesmo código para conseguir usar. Essa é a grande vantagem de usar uma funçãozinha aqui. Né? Cadê o nome do arquivo? Deixa eu achar aqui. Quem que chama esse cara? Beleza. Vamos fazer o teste. Vou executar. Vou fazer qualquer coisa aqui. Não deu certo 2 pontos. Ele salvou um arquivo texto ó, com 2 pontos. Né? Mas essa é a ideia, né? Pelo menos. Beleza. Que daria para fazer, talvez esse é o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Vou botar 1 aqui. E não vou criar o arquivo. Provavelmente ele vai tentar salvar no arquivo que não existe. E vai dar pau. Vamos ver. Só para mostrar um negócio de erro. Né? Então toda vez que vocês tiverem um catch de algum erro, vocês têm que mostrar uma caixa de diálogo de erro porque o usuário não enxerga o terminal, né? Na prática, na vida real depois, só vai ter essa janelinha, ele não vai ter essa informação aqui extra. Não rolou também, que bom. Pô, ele criou na hora que salvou. Pô, tá de sacanagem. Pô, mas essa é a ideia, pessoal. Tá aqui. Beleza. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida? Show de bola. Segunda parte, então, da aula. Ô, Eu vou... senhor, Diga. só um negócio ali nos slides. Certo. Mais um pra baixo, acho. Tinha um if ali que eu não entendi muito bem. Esse aqui? Esse aí. Então, por exemplo, quando a gente faz lá deixa eu ver, né? Quando clica em um botão lá, usando o XML normal, né? Que é basicamente o exercício que vocês tinham ali. Deixa eu abrir de novo aqui. E aí vocês criavam o nome do método, o botão lá, controlador, e aí vocês iam receber o evento que aconteceu lá de ação para descobrir em qual dos botões que veio, né? No negócio da calculadora, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui a calculadora. Deixa eu achar aqui. Três. Acho que era aqui.
aqui, gabarito. Acho que é o 2. Não. O 1, acho que é. Não, também não. Calculadora. Então, por exemplo, aqui, né? A gente tinha. Deixa eu botar em apresentação. Esse aqui é o nome do evento, né? Que ocorria lá, do método. E aí você recebia um evento aqui para descobrir se foi clicado o botão 0, se foi clicado o botão 1. Então aqui eu pegava o evento de vocês, que gerou, dava um get source só para saber de onde é que veio esse evento e transformar para um botão, né? E aí depois eu ia comparar se esse botão, não precisa usar o equals aqui, dá para usar um, se o botão que veio foi o B0, se foi o B1, se foi o B2, para saber na hora de executar aqui, ó, se veio de qual dos botões que eu tenho ali no meu XML, né? Se veio desse cara, o B0, se veio do B1. É a mesma coisa que eu estou fazendo ali agora, aqui, sem eu precisar implementar nada. Ou seja, aqui vai vir em B o botão que foi clicado ali. Se foi o sim, o não, às vezes, ou cancelar. Aqui eu estou testando se ele é o botão que eu cliquei aqui, que eu defini aqui em cima, que era o sim, ou se foi o botão clicado foi o não, ou se foi o às vezes, ou se foi o cancelar, né? Que aí seria o else. Não sei se tu entendeu a ideia. Entendi. Eu só não tinha visualizado isso, mas não é difícil. A ideia é saber, aqui nesse if, saber qual dos caras que foi clicado aqui, qual dos 4. Aí, dependendo do que foi selecionado, eu mudei o texto aqui, ó, dessa variável. Só isso. Mais alguma questão, pessoal? Dessa parte de caixa de diálogo? Então, eu vou mostrar agora, nesse exemplo, eu tenho essa... Deixa eu abrir o exemplo aqui, que facilita a minha vida. Botão, exemplos, aula 1, esse cara aqui. Então, eu vou ter uma janela com essa cara aqui. Eu tenho 2 botões na janela principal. E aí, dependendo de se eu clicar na janela, não me lembro se é na 1, clico no primeiro botão aqui, eu vou abrir uma janela secundária. Então, eu vou carregar um outro XML com outro controlador, e aí eu vou poder usar essa janela. O comportamento dela é que quando eu clicar, eu estou usando um date picker aqui, um selecionador de data. Então, vocês podem tanto digitar a data aqui, ou clicar aqui e selecionar num calendário a data. E um image view, que é para botar uma imagem na tela. Então, na janela, desculpa. Então, aqui, dependendo do que eu selecionar, se eu selecionar, eu fiz um if lá para testar. Se eu selecionar uma data que tenha um dia inferior a 15, eu vou mostrar uma imagem aqui de Londres. Se eu botar uma acima de 15 na data, independente do mês e do ano, eu vou colocar uma aqui do Louvre de Paris. Então, esse é o comportamento original. E além disso, quando o cara clicar no botão 2 aqui, na janela 2, eu vou mostrar uma caixinha de diálogo, uma informação aqui dizendo que a janela 2 foi selecionada, só isso. Mas aí aqui a gente não precisa criar nada. Então, os arquivos que a gente vai precisar ter no nosso projeto aqui desse exemplo são as imagens, né? A imagem original aqui, que estão carregadas no início da janela 2, as imagens que vão ser mudadas, dependendo do que o cara selecionar na seleção de data. Tem o meu programa principal, chamado Abrindo Janela, esse é o meu main, que carrega a janela principal, que é essa aqui, ó, a janela 1. Então, a janela 1 eu tenho o par de XML controlador, e se o cara selecionar, clicar no botão 1, ele vai abrir, vai carregar esse XML, que vai ser controlado por esse outro controlador aqui. Então, vamos dar uma olhada no código. Aqui, então, aqui eu tenho as imagens, ó. Tem as 3 imagens, tem o meu programa principal. Então, aqui no main, a única coisa que eu vou fazer é o que vocês já faziam. Vou indicar qual é o XML que eu vou carregar e... Deixa eu executar para ver se está certo isso aqui. Que bom. Não é esse cara aqui, né? É assim, esse cara assim.
Controller. Como é que deu pau, rapaz? Tava funcionando isso aqui. Tá, é o janela 1 que tem que carregar, a janela assim que tá certo. Tá. Vamos de novo, vamos ver se dá certo. Voltou a vida. Então, aqui está a nossa janela principal, né? Só para mostrar para vocês. Se eu clicar na 2, caixinha de diálogo, que eu não consigo mexer, na janela original. Então, aqui vocês podem citar o título, cabeçalho e texto. Dou OK. Se eu clicar de novo, mesma coisa. E na janela 1, eu clico aqui. Eu não estou controlando aqui se eu já criei ela, então esse cara continua disponível, né? Diferente do que acontece com uma caixa de diálogo. Então, se eu clicar aqui, vai abrir uma outra. Eu clicar de novo e assim vai até o inferno. Então eu posso criar quantos eu quiser aqui. E aqui, dependendo da data que eu selecionar, vou botar uma aqui, meu aniversário. Aqui. Aí vai para de Paris, se eu botar uma antes, vai para de Londres e assim vai. Então, fechar. Então na principal, aqui no main, a única coisa que eu vou fazer é indicar qual é a minha janela principal, que é esse cara aqui, o XML Document, que se a gente olhar no CineBuilder, a gente só tem isso com o nosso código aqui. Com o nosso FXID e com o OnAction implementado lá no controlador. Mesma coisa para o botão 2. E o controlador desse cara, vamos por partes aqui. Então, embora nem precisasse ter eles, tá? No meu caso aqui, o que importa mesmo é a gente ter os dois eventos de botão aqui. Então tá aqui os dois. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei essa opção aqui, eu coloquei comentado, porque se eu descomentar isso aqui, eu vou... Então preciso dos caras, por isso que eu tinha botado. Opa, beleza. Vamos deixar o botão 1 ali. Eu tenho essa opção, se eu quiser esconder a janela que me originou, ou seja, a janela principal, porque se eu tenho qualquer componente ali da janela, como o botão 1, podia ser o botão 2 aqui também, não tem problema nenhum. Eu posso pegar a cena de onde ele está dentro, a janela a qual ele pertence e dar um hide para esconder aquela janela original. Então, se a gente executar novamente aqui, agora como eu descomentei aquilo ali, quando eu abrir a janela 2, a janela 1 vai sumir. Vamos ver. Sumiu. O problema é que desse jeito agora eu não consigo voltar para ela, né? Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então eu tenho essa possibilidade usando o botão 1 ou usando essa aqui. Aqui não é Node. Importar classe, quer dizer, chama CFX. Então isso aqui faz a mesma coisa. A diferença é que aqui eu dou um hide, só escondo, eu posso fazer ela dar um show novamente. Aqui não, aqui ela faleceu. Então aqui, quando eu tenho stage aqui, eu dou um close. Embora aparentemente faça a mesma coisa, eu não consigo voltar para ela. Depois eu mostro como é que a gente faz para abrir novamente a primeira, né? Mas, então escondi a original, a minha janela, que é desse controlador atual. E aqui eu estou fazendo basicamente o que a gente faz lá no programa principal. Quando a gente carrega a nossa janela, a main. A diferença é que eu não tenho o stage que eu recebo no main. Vamos comparar aqui com o main. Aqui eu recebo stage já. E aí eu uso o loader para carregar, crio a cena e dou um show, né, do stage. Aqui, quando eu for criar uma janela secundária, é um pouquinho diferente. Então, eu uso o loader também para carregar, passo o XML da nova janela, crio o loader, crio a cena, crio o stage e seto o título e a cena desse stage e dou um show. Então aqui, como a gente trabalha com o XML, ele pode gerar um arquivo, uma seção aqui de entrada e saída, o arquivo pode não existir, vai dar algum erro, e aí a gente vem aqui para o cat. Se tudo funcionar, ele só vai carregar a janela, vai dar um show e vai mostrar para a gente a nossa janela 2. Dúvidas por enquanto, pessoal? De como carregar a segunda janela? Beleza. Aqui está o código do evento 2, né? O evento de ação 2. A gente tem um alerta aqui de
informação e dar um show and wait. Bem simples. Então, tipo, isso aqui facilita bastante, né? Se vocês pensassem que vocês tivessem que criar todo o XML e carregar com isso aqui, uma outra janela com a caixinha de diálogo, então dá um trabalho bem grande se eu não usar o alert só para uma informaçãozinha rápida. Deixa eu ver um negócio aqui. Não é aqui. É o loader. Então aí vocês podem me perguntar, lá, estando lá na janela 2, nessa janela 1 aqui que eu chamei, como é que eu volto para a principal? Então tudo funciona através do controlador. Então, tendo o controlador de uma classe, consigo mexer com ele. O que acontece aqui? Esse cara aqui está carregando o segundo, né? A principal, quer dizer, a secundária. Então, se eu tenho acesso ao controlador dessa janela secundária, eu posso fazer o que eu bem entender. Por quê? Eu posso ter quantos métodos eu quiser lá, definidos tanto no controlador quanto no outro. Então, são os controladores que vão fazer essa jogada de cena e vão fazer essa comunicação. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui um atributo chamado, vamos botar private, controla, vamos chamar de controlador 1. Vamos importar, não é como não. Não é controller, desculpa. É o controlador, não me lembro o nome da classe, deixa eu ver aqui. Desse controlador, aqui, janela 1. Aqui, janela 1. Isso, show de bola. Então, eu vou salvar nessa variável aqui, esse controlador da outra janela. Ou seja, controlador 1 recebe isso. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa relação entre um controlador e outro? Para esse cara aqui, que é o controlador da segunda janela, para ele enxergar esse controlador que eu estou agora, a gente vai criar um método para isso. Então, vamos fazer assim, controlador passa controlador principal, assim. E aí, o que eu vou passar como parâmetro para esse controlador secundário? O meu objeto, o meu controlador. Vamos criar esse método lá? Create method. Show de bola. Então aqui, ó, eu estou recebendo o controlador, chama de 0, que é o primeiro cara que tem. O que a gente pode fazer aqui? Ter um atributo também para o controlador 0. Então cada controlador vai enxergar o outro. Vai ter um atributo que vai ter acesso ao outro controlador. Então aqui vamos chamar de XML Document Controller, que é aquela classe que controla a primeira janela. Controlador 0. Chamar de C0 para facilitar minha vida. Controlador 0 recebe C0. Show de bola. Então o que acontece? Quando terminar de selecionar a imagem aqui, eu vou voltar para a original. Então como é que a gente faz para voltar para a original? A gente vai pegar esse controlador 0 e vai dar um get. Até preciso ter acesso a alguns atributos lá. Peraí. Da mesma forma aqui que a gente fez para dar um hide, eu tinha aqui um objeto, né? Então, a gente pode transformar isso em público, se a gente quiser, para eu conseguir acessar fora da minha classe. E aí eu pego o nosso button ponto get scene ponto get state. Ué, cadê? Get window, desculpa. Get window ponto show. Mas não é show, rapaz. Tinha certeza que era show ali. Get scene. Nossa, straight. E agora?
ter que pesquisar agora. Eu me lembrava era isso. Sim, deixa eu ver o outro jeito que é feito aqui. Vamos ver desse jeito aqui. Você... Então aqui em vez de stage, eu vou pegar tudo que eu tinha aqui. Ctrl X. Tendo o stage em mãos, tenho o show finalmente. Então aqui a gente está mostrando o antigo, né? A janela original, mas eu quero apagar essa aqui, a atual. Então vamos fazer do mesmo jeito que a gente fazia com esse cara aqui. Só que em vez de botão 1, não tem naquela janela, a gente vai usar, pode ser o Image View mesmo, Image View. Qualquer componente que eu tenha nessa janela aqui, no XID, deve funcionar. Vamos ver se vai rolar. Sei que é um pouquinho confuso essa ideia de relação entre controladores, mas é o jeito que tem. Consumiu a janela 1, selecionei uma data, ele mostrou e já voltou para a original. Tá bombando aqui. Se a gente não quisesse que ele mostrasse pelo menos aqui antes de fechar e voltar, a gente pode mostrar uma janela de diálogo. Então, deixa eu ver aqui. Ctrl C. Antes de fazer isso aqui, de dar o hide, vou mostrar uma caixinha de diálogo. Se prepare para voltar para a janela principal. Beleza, vamos ver. Como o alerta é bloqueante, ele vai ficar ali parado e não vai dar o hide ainda, antes de voltar para a original. Fica ali, ó, enquanto eu não clicar no OK aqui ou não fechar, ele vai... E aí, ó, show de bola. Questões aqui, sei que é bem confuso essa parte aqui, mas funciona. A gente tem aqui, relembrando então. Primeiro passo, vou até botar aqui, ó. Passo 1 é obter o controlador da classe da janela 2. Chama de janela 2, vai confundir, né? Da janela 1 aí. Segunda janela, chama assim. Então a gente obtém aqui, toda vez que a gente carrega, a gente obtém ele, salva esse cara e passa o controlador. Passo 2. Passa para o controlador da segunda janela. Então, abrir o controlador da janela principal. Esse aqui é o primeiro passo. Lá no outro controlador, a gente vai ter aqui... Bom, esse aqui é o método que ajuda nisso. Aí o passo 3... destrói a janela, a segunda janela. E o passo 4 mostra a janela principal que estava escondida, né? A gente tinha dado hide. Basicamente é isso. A gente precisa ter esse método aqui que recebe. Os slides estão bem travados. Tipo, acho que tu tá digitando um monte de coisa, não saiu ainda do. Não está Do aparecendo branco. aqui o código. Não. Tá aparecendo, só que tá travado. Como se tipo, começou a escrever e Tá, não. deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair e voltar de novo, tá? Às vezes Tá. acontece.
Tá mutado, senhor. Voltei. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo agora o código? Agora tá. Vocês tinham. Travou em qual parte? Ih, Eu já tinha mostrado funcionando ou não? acho que não, só. Tá, vamos de novo então. Vou executar aqui. Então, a gente tem a janela principal aqui, que é a desse controlador aqui, do XML Document Controller. Quando eu clico aqui e abro outra janela, dou um hide na janela original, carrego o XML dessa janela 1, e aí dependendo do que eu selecionar aqui, eu criei uma caixinha de diálogo só para ele não fechar direto. Enquanto eu não deu OK aqui, ele não fecha a janela. Quando ele deu OK, ele acaba com essa janela aqui e volta, carrega, e dá um show de novo na original. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Voltando aqui. Aqui eu estou no controlador da principal. Né? No momento que eu carrego aqui, para a hora de criar a janela 1, eu tenho que fazer esses dois passos aqui, para ter acesso a essa janela secundária. Então, a partir do meu loader, que é esse cara aqui que eu carrego, pego o controlador dessa segunda janela, salvo numa variável que eu declarei aqui em cima. Depois, eu uso eu criei um método aqui auxiliar, que é o que? Lá no controlador da segunda janela, eu criei um método chamado passa controlador principal, que é o meu controlador atual. Por isso que eu estou passando disso. Então, passando esse cara para ele, depois, quando ele quiser, ele pode voltar para essa janela original, porque ele tem acesso ao primeiro controlador. Então, quando eu passo esse cara para lá, estou aqui no segundo controlador. No momento que aqui o método auxiliar, ó, eu criei uma variável aqui em cima, que é o controlador da janela principal. Aqui eu recebo ele só faço isso. Aí o terceiro passo é, quando eu quiser voltar para a original, pego qualquer componente que eu tenha FXID dessa janela, da segunda janela, dou um hide para assumir com essa janela, e o último passo, que é pegar a partir do nosso componente, porque eu tenho aqui o controlador da primeira janela, né? Pego qualquer componente que eu tenho lá, definido como público, pego a cena, a janela dele, o stage, e dou um show novamente. Aí ele faz essa mágica de abrir novamente a janela original. A forma que vocês vão fazer depois, futuramente, depende do jeito que vocês querem. Né? Vocês podem definir que não vai fechar a janela original, ou ela vai ficar desabilitada. Isso aí depende muito do jeito que vocês querem fazer. Mas eu queria mostrar aqui um exemplo disso. Né? Depois eu vou botar esse código atualizado lá no Moodle. Dúvidas por enquanto, pessoal? O exercício da semana é esse aqui, ó. Criar. Vocês podem selecionar, tá? Pode fazer o 2 ou 1, se vocês escolhem. Independente de qual for, vocês vão usar caixas de diálogo. Então, vocês vão criar uma janelinha com o XML dela, controlador dela, e vão criar botões que vão mostrar essas caixas de diálogo. Então, nessa primeira janela vai ser caixas de informação, erro e warning, e nessa segunda aqui para entrada de dados, choice box, e assim vai. Então, esse é o exercício da semana. E quem não tem dúvida está liberado. Quem tem dúvida fica na aula aí que eu ajudo e tiro dúvidas. Daí a gente faz um ou outro. Um ou outro. Vocês... Maravilha, senhor. Tranquilo. Só uma coisa, só para entender já o projeto final, para ir pensando mais ou menos sobre ele. Tem alguma restrição ou algum requisito que tenha que estar presente? Tipo, tem que ter integração ali com o banco de dados? Mais alguma coisa assim que ele tem que ter? Tem que ter 2 janelas. Tá. E é isso. Vai ser o cadastro de alguma coisa. Para vocês definirem o que vai ser, né? Tá, beleza. Vocês podem definir daí. Se querem salvar em banco de dados, querem salvar em arquivo, tanto faz. Vocês podem definir. Né? E é para ser bem simples. Vocês vão fazer só... Tem que ter como cadastrar, como visualizar o que está cadastrado e como remover. O update não vai ter. Então, assim, a visualização pode ser inicialmente com list view, que é aquele componente que mostra a lista que é mais tranquilo,
Ou quem quiser fazer um negócio mais complexo, assim, a gente vai ter uma aula sobre tabelas, que é como se a gente mostrasse na janela uma tabela Excel, assim, da vida. Então, isso é um pouquinho mais complicado de programar e de fazer o código, mas funciona também. E aí fica mais, visualmente falando, é melhor, porque a gente consegue ordenar, consegue fazer uma coisa mais... Mas aí quem tiver com dificuldade pode usar o List View, que é mais tranquilo, mais simples. Então, tipo, um menu assim, e daí quando tu seleciona, ele abre outra janela com o cadastrar ou com visualizar, coisa assim. Dá para usar menu mesmo, né? Que tem as opções ali de menu. Quando a gente está no Scene Builder aqui. Deixa eu ver. Tem toda essa parte de menus aqui que dá para usar. Ou usar botões mesmo, né? Se quiser usar botão. Sora, então. A tela tá travada no Meet. Então, se tu mostrou alguma coisa, a gente não viu. Ah, deixa eu ver. Peraí. Tá ruim a internet hoje. Destravou, não? Acho que destravou. Tá, beleza. Aqui, ó, no Scene Builder de vocês, tem uma parte toda de menus aqui, ó. Então dá para botar, arrastar menus aqui, que aí fica aquele menuzinho aqui de cima da janela. Dá para usar isso ou dá para usar botões mesmo. Ah, entendi. Show, Sor. Show, maravilha. Então, mais alguma questão? Quem tem dúvidas, parar de gravar aqui.